a cada coração que está presente, papai, a cada coração que está, meu pai, nesta casa de oração, reunido com o outro coração, com o outro e os outros, na tua presença como igreja, como a noiva de Cristo Jesus. Fala, Senhor, alimenta-nos com o pão que desce do céu, agora nesse lugar, Pai, em o nome de Jesus. Isaías 58. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Amém? Palavra do nosso Deus. Glórias a Ele. Se assente. Aleluia, Jesus. Eu falei antes da mensagem, né, por que é que às vezes parece que Deus não faz mais milagres? Por que é que às vezes parece que nós temos fé, mas de nada adiante, nada adianta. Por que parece que às vezes a gente, né, busca e nunca recebe? Bate, a porta nunca se abre. Por que será? Por que será que a gente pede e nunca recebe de Deus? A palavra de Deus vem em resposta em Isaías 58. Não é que sejamos maus, porque eu acredito que nós não sejamos mais pessoas más.
Eu acredito muito, porque se eu não acreditasse que nós não somos, que nós somos maus, se eu acreditasse que somos pessoas más, eu certamente não. Eu certamente não estaria pregando o evangelho aqui. Se eu acreditasse, eu não estaria pregando o evangelho aqui. Que tem pessoas más, que estamos aqui sendo maus. Mas, então não é que somos maus, mas ainda somos pouco instruídos pela verdade. Por que será que somos pouco instruídos pela verdade? Talvez porque participamos pouco dela. Talvez porque estamos poucas vezes na presença de Deus como igreja. Talvez porque não nos interessemos em ler a palavra de Deus no nosso dia a dia, em meditar nela. Alguns dizem, mas eu não leio a Bíblia por não entender. É porque eu não entendo. Mas nem por isso devemos deixar de lê-la. Devemos ler mesmo sem compreender, mas antes orar ao Senhor: Pai, me dá entendimento do que leio, me faz compreender o que eu estou lendo, para que eu possa conhecê-lo melhor, para que eu possa saber melhor qual é a tua vontade para a minha vida. Então o erro está em nós. O problema de não vermos tantas maravilhas de Deus ainda acontecendo em nossas vidas, é porque nós não estamos agindo como deveríamos agir, é porque nós não estamos buscando como deveríamos buscar, é porque nós não estamos servindo como deveríamos servir. Deus não está aqui batendo em mim, batendo em você, Ele não está aqui dizendo, olha, vocês não merecem. Não, Ele não está aqui fazendo isso, Ele está aqui nos orientando hoje a aprendermos qual é o verdadeiro jejum. Qual é o verdadeiro jejum? O santo jejum que agrada a Deus, que agrada a Deus. O Senhor está colocando aqui, olha, o meu povo, né? Eles jejuam de uma maneira até bonita. Está falando com Israel. Ele fala para Isaías, grite alto, não se contenha não, levante a sua voz, levante ela como uma trombeta para que todos possam te ouvir, né? Diga a eles, anuncie a eles a rebelião que eles têm feito contra mim. Por quê? Porque eles estão jejuando. Eles estão jejuando, até parecem desejosos, até parece que realmente me desejam, até parece que realmente me amam, até parece que realmente, né, estão fazendo aquilo que me agrada. Parece que eles são amantes dos meus mandamentos, parece que eles são cumpridores dos meus mandamentos, da maneira em que jejuam. É o que ele está dizendo aqui. Pois de dia a dia, no verso 2, me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, eles dizem. O Senhor não está olhando, parece que o Senhor não está vendo. Por que nos humilhamos? O Senhor não repara nisso. É o que muitos israelitas estavam dizendo. É o que o povo de Israel vivia dizendo, porque era um povo que jejuava. O jejum mesmo de não comer, não beber, de se vestir de roupas humilhantes, que eram roupas de pano de saco, né? Eles se vestiam assim, eles não comiam, não bebiam. Poxa, que bacana, que jejum. Mas as aparências não convencem a Deus. As aparências não convencem a Deus. Entendeu? Você está compreendendo o que Deus está falando? É que Deus não se agrada de aparências. É que nós falávamos de manhã na escola bíblica. Parece crente, se veste como crente, fala como crente, mas não é. Muitos israelitas viviam assim diante de Deus. E isso trouxe a ira no coração de Deus. Trouxe a ira no coração dele. E então ele levanta Isaías e diz, abre a tua boca como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua rebelião. Contudo, no dia do meu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Percebe? Eles jejuavam, mas por aquilo que era desejo para eles.
Eles jejuavam, mas por coisas que eles queriam alcançar para eles mesmos. O jejum deles não agradava a Deus, porque haviam interesses próprios nesses jejuns, sendo feito pelo povo de Israel. Contudo, vocês fazem do que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Ou seja, é crente na igreja, fala como crente na igreja, se veste como crente, dá a paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz, fala em línguas, mas lá fora não vivem como crentes. Não viviam como crentes os israelitas. O testemunho deles não era um testemunho de agrado ao Senhor. Não era um testemunho que agradava a Deus. Era um testemunho que deixava Deus triste. Deixava Deus triste. Sabe, a pessoa que chega assim e fala bonito, tem um bom conhecimento da Bíblia, recita versículos de cor, coisa linda, maravilhosa, mas só faz aquilo que é do seu próprio agrado, só faz aquilo que realmente agrada a si próprio, e não a Deus. Não adianta conhecer a Bíblia, o diabo também conhece ela, o diabo também conhece toda a Bíblia Sagrada, ele sabe ler, o diabo não é analfabeto, ele sabe ler, conhece a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, e de Apocalipse para Gênesis, ele sabe todas as profecias, conhece todos os salmos, provérbios, eclesiastes. Se vamos falar de sabedoria, mais sábio do que o Satanás, vai ser difícil na Bíblia Sagrada, entendeu? Então conhecer apenas é nada, recitar versículos é nada. Tiago disse na sua carta, não sejam somente ouvintes, pratiquem o que vocês ouvem. E era justamente o que estava acontecendo aqui no Isaías 58. O povo não era praticante dos mandamentos de Deus. Ele diz, olha, parecem que até gostam dos meus mandamentos, parecem até que eles são desejosos por eles. Contudo, só fazem essas coisas para agradarem a si mesmos e serem agradados pelos outros, né? Exploram seus empregados. Verso 4, seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Olha o que acontecia com Israel. Faziam o jejum, mas terminava em briga. Terminava em briga, em discussão. Por quê? Certamente o orgulho falava mais alto, certamente haviam pessoas que se achavam melhores do que as outras, e começavam, desprezar as outras, os outros não gostavam, havia inveja, havia ciúmes. Tudo isso rolava no meio desse povo, e aí terminava em discussão, terminava em briga, e não chegava a lugar nenhum. O jejum deveria ser para Deus, mas era somente para eles. Eles esperavam assim, que jejuando alcançariam de Deus o que eles precisavam. Eles pensavam que jejuando eles seriam fortes. Eles achavam que jejuando Deus abriria portas para eles. Só que esse jejum que eles faziam não era o jejum que Deus queria. Não era o jejum que Deus queria. E aí, no verso ainda 4, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vem à igreja, ouve a palavra, ora, canta, dá um abraço no irmão, diz que ama, como crente, faz o jejum, jejua, mas ainda engana pessoas lá fora, ainda mente, faz fofoca, não pensa muito em pisar em alguém para poder alcançar uma posição melhor. Tudo isso é com os crentes, não é com as pessoas lá de fora, julgam, saem falando daquela pessoa, da outra pessoa, invejam,
Tem inveja porque o irmão comprou um carro, porque o outro irmão agora tem casa própria. Tem inveja porque não tem a mesma posição, não ganha bem igual o outro. E jejua. Vem à igreja, ouve a palavra, louva. Entende? O jejum será vão. Será vão. Porque primeiro a minha vida precisa ser transformada por Deus. Primeiro eu preciso deixar o Senhor transformar a minha vida. Primeiro eu preciso colocar a minha vida no altar de Deus e ser transformado por Ele, para depois eu alcançar o que eu necessito de Deus. Entendeu? Não é ao contrário. Eu primeiro alcanço as bênçãos e depois penso se vou mudar. Eu primeiro alcanço o que eu peço e depois eu penso se vou fazer o bem ou não. Não, é o contrário. Primeiro eu faço o bem. Primeiro eu coloco a minha vida no altar de Deus. Primeiro eu me entrego de corpo, alma e espírito ao Senhor e me deixo ser tornado um instrumento dEle, para depois eu alcançar o que eu preciso, para depois eu receber o que eu preciso, para que depois eu seja presenteado por Deus, recompensado por Deus, porque me deixei levar pelo seu Espírito e fazer a sua vontade e praticar os seus mandamentos. Percebe? E não era o que Israel estava fazendo. Israel servia a Deus de fachada. Estava servindo a Deus de fachada, né? Tem crente que engana muito bem. Tem crente que engana muito bem. E a gente olha e fala: nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus, queria ser como ele, né? Queria ser como este, queria ser como aquela. Ai, que bênção. E aí lá na frente, como nada fica em oculto, quando vem as claras, quando tudo se esclarece, meu Deus, não, Senhor, não ouve minha oração não, que eu pedi para ser como essa pessoa, não ouve minha oração, Senhor, eu retiro o que eu disse, Pai, pelo amor de Deus. Entendeu? Percebe? Fazer que nem nós falamos de manhã na escola bíblica, né? Que a Dani comentou, que nem aquela criança que fica na saia da mãe, mãe, vamos morar na igreja, mãe, vamos morar na igreja, mãe. O que é, meu filho? Morar na igreja porque aqui o papai é uma bênção. Aqui o papai é uma bênção. Vamos morar aqui, mamãe. Né? Ou seja, você compreende que ele é crente na igreja. Mas em casa ele não é pai. Ele não é bom pai. Ele não é bom marido. Ela não é boa mãe. Ela não é boa esposa. Ele não é bom filho. Na igreja trabalha, faz as coisas. Que legal, que bênção. Mas ele é crente na igreja, ele é crente quando está reunido como igreja. Mas não é crente em casa, não é crente com a sua família, não é crente no trabalho, não é crente lá perto dos outros. Por quê? Porque dá vergonha. A gente tem que ser descolado, porque senão não vamos, né, vão virar as costas para nós, né, os jovens na escola. Não, lá a gente tem que ser descolado, a gente tem que agir como se fosse deles, né? Não é crente na escola. Não adianta seu jejum, não adianta a sua oração, não adianta o seu louvor, se a sua vida não é realmente uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Nada adianta, tudo é vão. Então eu vou levantar daqui agora e vou embora, pastor, porque eu tenho vivido assim. Olha, se Deus quisesse que você fizesse isso, né, você já estaria lá no mundo. Ele já teria aberto mão de você faz tempo. Não que tenha alguém aqui que está nessas condições, porque eu não acredito. Mas em alguma área nós falhamos, todos nós. Então o que Deus está falando aqui hoje, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama e quer o nosso verdadeiro louvor. É porque Ele nos ama e quer uma vida realmente dedicada a Ele. É porque Ele nos ama e quer ver a nossa vida ser uma vida exemplar, ser o sal da terra, que foi falado já aqui essa noite. Sal da terra é sermos cristãos, literalmente, cristãos mesmo, na prática. Não é crente só de boca, só de glória e aleluia. É o crente na prática, vivendo uma vida santa, uma vida separada do pecado, uma vida longe do mal, uma vida fazendo bem, praticando boas obras, que louvem, exaltem, glorifiquem o nome deste Deus. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele espera da gente, e é isso que nós temos que praticar. Todos nós precisamos de muita coisa na terra,
Eu sei que essa semana é uma nova semana, oh glória, hoje é domingo, o primeiro dia, amanhã, todo mundo no trabalho, nos estudos, nos seus afazeres, precisamos conquistar, precisamos resolver, precisamos alcançar, precisamos de um monte de coisas, precisamos, e Deus sabe o quanto precisamos, é necessário para nós, mas antes disso, antes de todas essas coisas, vamos atentar para a palavra de Deus, para viver esta semana, de uma maneira diferente, a partir desta semana, uma vida totalmente diferente, guiada verdadeiramente pelo Espírito Santo, verdadeiramente. Comece assim, amanhã, quando você acordar, já ore, já coloque a tua vida na presença de Deus, desde o momento em que você acordar, lembre-se da mensagem pregada aqui essa noite, e diga para Deus com as tuas palavras: Senhor, me ajuda, pois hoje estou disposto a viver da maneira que o Senhor quer que eu viva. E vá para o seu dia de trabalho, o seu dia de afazeres diários. Vai. E lembre-se, eu preciso ser o sal da terra. Sal da terra que conserva o que aprendeu na prática. Conserva o que aprendeu da palavra de Deus na prática, entendeu? Porque Deus sabe de tudo que você precisa, Ele não vai esquecer de você não, Ele não vai esquecer de mim, não vai esquecer de nenhum de nós, mas Ele está hoje buscando verdadeiros adoradores. Será que hoje Ele está encontrando verdadeiros adoradores? Será que Ele está encontrando? Será que Ele vai se alegrar com a gente amanhã? Será que Ele vai se alegrar do que a gente vai fazer amanhã? Do que a gente vai falar? Do que a gente vai pensar? Será que Deus vai se alegrar com a gente? Será que Deus vai ficar tão feliz com a gente amanhã, que a gente vai ser triplamente abençoado por Ele? 3 bênçãos, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoando. Será que Ele vai estar tão feliz com a gente amanhã, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Será que Ele vai estar tão feliz que nós vamos realmente alcançar o que precisamos, que vamos receber dEle? Não é uma troca, Ele não está fazendo uma troca, mas Ele retém as bênçãos dEle muitas vezes, porque se nós a recebermos, na maneira em que nos encontramos, nós vamos continuar falhos, relaxados e sem compromisso. Se nós recebermos as bênçãos que Ele tem, porque Ele tem bênçãos para te dar, Deus tem tantas bênçãos para dar aos seus filhos, você não imagina o quanto. A Bíblia diz que Ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos de uma maneira que haja abastança. Sabe o que é abastança? É multiplicação, é vaso cheio, transbordando. Ele tem tantas. E por que nós não recebemos? Porque se Ele nos der da maneira em que nós nos encontramos, nós vamos permanecer da maneira em que estamos. Deus requer de nós uma posição séria, diante da sua presença, porque Ele chamou e escolheu você, para que você seja instrumento dEle na terra, e se você não for esse instrumento que Deus quer, você não está trabalhando a favor do reino, você está atrapalhando o trabalhar do reino, entendeu? O que Deus espera de nós? Qual é o jejum? Ele disse na palavra. Será esse o jejum, verso 5? Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco, e se deite sobre panos de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Olha o jejum que Deus quer de nós. O jejum que deseja não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Viu? Vida transformada. Eu fui chamado para ser um abençoador. Você foi chamado para ser um abençoador. Alguém que ama, que se compadece dos fracos, dos aflitos, dos oprimidos. Não é partilhar sua comida com o faminto.
Muitas vezes nós estamos comendo bem pra caramba em casa. E temos um vizinho que está passando fome. Muitas vezes estamos comendo melhor, fazendo churrasco no fim de semana. E conhecemos pessoas que não têm um pão sequer duro para comer. Será que nós estamos alimentando pessoas necessitadas? Literalmente alimentando essas pessoas. Será que nós estamos fazendo? Ou estamos esperando do pastor? Estamos esperando porque o pastor sempre uma vez por mês pede lá o alimento não perecível para fazer cestas básicas. Já fiz minha parte. Será que eu fiz minha parte? Eu não conheço ninguém ao meu redor que está necessitado, que precisa da minha ajuda, do meu auxílio. Ah, mas e se eu der e faltar? Quando, servindo a um Deus como o nosso, nós vamos repartir o que temos e nos faltará? Quando? É impossível nos faltar servindo o Deus a qual nós servimos, quando repartimos o que temos com alguém. Você viu o que Deus espera de nós? O que Deus está esperando de cada um de nós é que nós sejamos abençoadores, pois somos filhos do Rei, somos filhos dele. Não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Nós sabemos o quanto é miserável a vida de muitas pessoas na terra. E nós sabemos que podemos fazer alguma coisa. Nós sabemos que podemos trabalhar em prol da restauração destas vidas. E muitas vezes nós não estamos fazendo. Às vezes fazemos entre nós. Não é errado fazer entre nós. Primeiro temos que fazer entre nós. Primeiro temos que ajudar uns aos outros como igreja. Primeiro temos que alimentar uns aos outros que estão no nosso meio, que possam estar passando necessidade, vesti-los. Primeiro temos que fazer uns aos outros. Mas não pode ficar só entre nós. Nós temos que ir lá adiante, lá fora. Nós temos que começar aqui e continuar lá fora. Dar continuidade lá fora. E nós podemos. Igreja, Deus quer te abençoar tanto. Deus quer abençoar muito a gente. Muito. Olha, para você entender, o camarada nem é crente. Pode ser, eu acredito que ele deva ter conhecimento da palavra, porque não é possível. Americano, geralmente todos os americanos já nasceram no berço evangélico, então conhece um mínimo da palavra. E talvez o mínimo que eles conhecem é mais do que a gente. Entendeu? Mas o camarada lá que era dono, né, da Microsoft, não sei se ainda é. O Anderson sabe. É dono ainda, né? Bill Gates. O cara é considerado, não sei se ainda é o primeiro no top, mas é considerado um dos mais milionários do planeta. Você sabe o que faz Bill Gates todos os anos? Você sabe o que ele faz com a sua fortuna? Vocês têm ideia? O que ele faz com a fortuna dele todos os anos? Ele pega metade dos seus lucros. Metade dos seus lucros. E doa a instituições de caridades. Ele pega metade. E todo ano esse homem está cada vez mais rico. Cada vez mais rico. Entendeu? Nós, cristãos, é que deveríamos estar numa posição dessa, sabia? Nós é que deveríamos estar muito além. Nós é que deveríamos ter muito mais, se fizéssemos o que Deus pede que façamos. Repartir com quem necessita, vestir quem está nu, ajudar quem realmente está aflito. Nós teríamos muito mais hoje. Nós talvez já tivéssemos comprado o imóvel para cultuar a Deus num templo próprio. É isso que Deus quer de nós, porque Deus, Ele não precisa de esforço, Ele não precisa se esforçar para nos dar o que precisamos. Deus não precisa se esforçar para fazer a tua vida ir para frente. Deus não precisa se esforçar para ajudar você a vencer na tua vida financeira, no teu lar, na tua família, no teu trabalho. Ele não precisa se esforçar. Deus não precisa se esforçar, porque a Bíblia diz que nada é demasiadamente difícil para Ele. Eu já falei assim outras vezes, poxa, eu pego aqui de repente, se eu levantar esse púlpito aqui, eu vou levantar ele com uma certa dificuldade.
Ainda que esse aqui é leve. Se eu pegar uma coisa mais pesada, uma caixa dessas aí, por exemplo, que são caixas amplificadas, elas têm um monte de aparato dentro dela, pesa pra caramba. Então, se eu pegar ela ali, para eu tirar ela daquele local ali, eu vou ter uma dificuldade. Olha lá se eu não derrubar ela no chão ou não cair com ela. Mas Deus não tem esse tipo de dificuldade. Deus não tem esse tipo de dificuldade. O pesado e o leve para Ele são as mesmas coisas. O impossível e o possível para Deus é a mesma coisa. A Bíblia diz que a escuridão e a luz para Deus é a mesma coisa. Então Deus não tem dificuldade para abençoar você. Deus não tem dificuldade para fazer você ser um homem ou uma mulher próspero sobre a terra. Ele não tem dificuldade para isso. E por que Ele não fez ainda? Porque nós não estamos na posição. Porque nós não estamos na posição que Ele quer que estejamos. Quando Ele diz aos discípulos, olha, os discípulos estão chegando nessa posição. Os discípulos estão andando com Jesus há mais de 3 anos. Eles estão chegando na posição que o Pai quer. E aí o Senhor diz para eles, Jesus diz para eles, olha, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Ele vai fazer para vocês. E quando você vai para Atos dos Apóstolos, você olha a vida destes homens, e você vê que tudo aquilo que eles precisaram do Pai, o Pai deu para eles. O Pai não os envergonhou em momento algum na vida deles, porque eles alcançaram a posição que Deus queria. Eles não eram perfeitos, eles tinham falhas ainda, mas eles alcançaram a posição. E por alcançarem essa posição, quando estes homens abriam a boca no nome de Jesus, maravilhas aconteciam. Maravilhas aconteciam. Percebe? Deus não muda. Deus não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus dos apóstolos. Ele é o mesmo Deus que deu autoridade e poder aos apóstolos. É o Deus que você serve hoje. É o Deus que eu sirvo hoje. Entenderam? Então nós precisamos estar nessa posição. Não é difícil não, entender o que Ele quer, né? Fomos chamados para soltar as correntes da injustiça. Fomos chamados para desatar as cordas do jugo. Jugo é peso. Tirar o peso das costas das pessoas com o amor de Cristo. Fomos chamados para libertar os oprimidos. Fomos chamados para fazer a diferença na vida dessas pessoas, para levar a eles a esperança. Para levar a eles a esperança. Fomos chamados para alimentar os famintos, vestir aqueles que estão nus. Fomos chamados. Jesus disse isso em Mateus 25. Eu tive com fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estive nu, você me vestiu. Eu estive preso e você fosse me ver. Eu estive doente e você me visitou e me ajudou. Quando é que fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizerem aos meus pequeninos na terra. Quando vocês fizeram aos outros, ao teu próximo. Vocês fizeram para mim. Sabe o que eu vou dizer para vocês agora? Entrem para o gozo da vida eterna. Benditos de meu Pai. Precisamos tomar essa posição rápido, gente. Precisamos tomar essa posição rápido. Não adianta sermos boas pessoas apenas para a nossa família. Não adianta eu ser apenas bom pai, bom marido, um pastor exemplar aqui, não adianta só isso. Eu preciso fazer mais. Você precisa fazer mais. Deus colocou pessoas na sua vida essa semana. Deus tem colocado pessoas na sua vida. Deus tem colocado pessoas na sua frente, que têm se lamentado, que têm chorado, que têm estado angustiadas quando conversam com vocês. Deus tem colocado pessoas no nosso caminhar que precisam de abraços, que precisam de ouvidos para ouvi-las. Deus tem colocado pessoas ao nosso redor que precisam ser alimentadas, vestidas, auxiliadas. E muitas vezes nós temos dito: Deus te abençoe, Deus vai mudar a sua vida. Creia, Deus vai fazer. É o que nós temos feito. Quando essas pessoas precisavam que fizéssemos algo mais,
Porque nós somos instrumentos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos portadores da bênção do Altíssimo. Somos portadores do reino de Deus. Nós vivemos no reino de Deus. Nós recebemos de Deus autoridade, poder. Podemos fazer mais do que apenas dizer: Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. A gente pode fazer mais. Entendeu? Nunca olhe para uma pessoa e diga: não vale a pena, ela não vai querer saber. Eu vou ajudar e ela não vai querer saber de Deus. Ajude. Que ela não queira saber de Deus, ajude assim mesmo. Ajude. As pessoas, os moradores de rua que têm sido abençoados aí pelo Ministério de Evangelismo da igreja, eu já falei para os meninos: se não vier ninguém, paciência. Se não conseguimos trazer ninguém para a igreja, paciência. Se nós não vemos a vida deles serem entregues a Jesus, paciência. Mas vamos alimentá-los, vamos vesti-los, vamos ajudá-los, porque são pessoas que precisam, sofrem todos os dias. Senão eu só vou ajudar quem me ajuda. Se você não for da igreja, se você não for na igreja, eu não vou te dar a cesta básica que você precisa. Não é uma troca. Não é uma troca. Nós fomos chamados a abençoar, independente do que ocorra depois da bênção que nós dermos às pessoas. Entendemos? Ele diz mais: não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá. Aí sim, como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Você percebe? Olha a promessa de Deus: esteja na posição, e quem precisa de cura, recebe cura. Viu que Deus não vai omitir o milagre? Deus não vai omitir. Mas Jesus, quando veio curar, quando ele iniciou seu ministério, ele curou todo mundo. Ele curou todo mundo. Por que comigo tem que ser diferente? Eu tenho que agir assim para poder receber a cura. Porque você é chamado filho de Deus. Você está num outro nível. Você está no nível filho de Deus. Um filho de Deus tem que ser exemplo, tem que ter boa conduta, tem que ter uma vida exemplar, tem que ter uma vida onde as pessoas olhem para você e não tenham o que falar de você. E se falar alguma coisa é mentira, é calúnia, porque você tem vida exemplar. Tem que estar nessa posição. Está nessa posição, Deus não vai omitir o milagre, Ele não vai reter o milagre, Ele vai fazer o milagre. Entendeu? Ele vai fazer o milagre. É promessa de Deus. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Entendeu? Quando a gente clamar, Ele vai atender. Ele realmente vai atender. E com gosto, com prazer. Quando Jesus diz assim: pede e dar-se-vos-á, bate e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ele está falando com aqueles que estão na posição. Permaneça na minha presença, predomine a sua fé, seja insistente em fazer o bem, clame, peça, bata, porque o Pai vai dar para vocês. Vai dar para vocês. É estar na posição. É estar na posição. Tem pessoas que falam: eu estou começando a achar que Deus não abençoa mais nos dias de hoje, não. Ainda bem que pelo menos eu sou salvo. Não se contente assim. Porque Deus quer fazer muito mais. Se você está salvo, aleluia, é o dom maior, somos salvos, o maior presente de Deus é a salvação. Mas só que nós ainda estamos nesta terra, ainda estamos aqui. E se ainda estamos aqui, é porque Deus tem missão para nós, é porque Deus tem muito para nós nessa terra. Então esteja na posição, porque você vai viver os milagres de Deus na sua vida e através da sua vida. Quem entendeu, diga amém. Se você eliminar do seu meio, verso 9 ainda, parte B. Se você eliminar
do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Percebeu? Olha, eliminar do seu meio o jugo opressor, você não oprime mais ninguém e não acusa mais ninguém. Porque isso é um dos maiores defeitos nossos, acusar pessoas. Acusar é o mesmo que julgar pessoas, né? Fazer um julgamento precipitado na vida das outras pessoas. Se nós eliminarmos da nossa vida isso, olha só, a nossa luz vai despontar nas trevas. Ou seja, as trevas vão dissipar, elas vão desaparecer, porque a nossa noite será como o meio-dia. Tamanha será a luz na nossa vida. Entendeu? Aleluia. Oh Jesus. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Verso 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos. Salmos 37, num dos versos diz: se agrade do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu não vou nem perguntar, né? Não vou nem mandar levantar a mão. Quantos ainda esperam alcançar alguma coisa nesse ano? Eu acho que é unânime, todos nós. Todos nós temos projetos, talvez ainda não concluídos, ainda estão inacabados. Talvez muitos de nós temos aí ainda um sonho de alcançar alguma coisa nesse ano. Pois é, se agrade do Senhor. Toma a posição que Deus está dizendo para você tomar. Seja exemplo de vida cristã sobre a terra. Seja um pequeno Cristo na terra, imitador dele. E você vai alcançar. Antes do tempo que você imagina, você vai alcançar. Isso é promessa de Deus. Promessa de Deus. Tá? O Senhor o guiará constantemente. Você sempre vai ser guiado. Sempre vai ser guiado. Sabe, quando você estiver beirando assim, cair num abismo, Deus vai falar para você, não, por aí não. E você vai entender. E não vai cair. O pastor que esteve aqui ontem falando sobre vida com Deus, né? Ele ouve muito a voz de Deus. Por quê? Porque ele ora muito. Ele ora muito. Todos aqui com certeza já ouviram a voz de Deus uma vez ou outra, mas tem dúvidas se era mesmo a voz de Deus falando. E se há dúvidas, é porque nós estamos devendo vida de oração para com Deus. Vida de devoção para com Deus. Porque aí não duvidaremos mais da voz. Teremos a certeza de que é a voz dele falando conosco. E vamos fazer o que ele manda sem medo de errar. Porque aqui está escrito que ele nos guiará constantemente. Amém? Satisfará os desejos do seu coração numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Não é assim o Salmos 1? Os justos serão como árvores plantadas junto a ribeiros, cuja as suas folhas não caem e nem murcham. Tudo o que fizer, prosperará. Não são assim os ímpios. Os ímpios são como um moinho que o vento espalha. Entendeu, igreja? Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Deus quer usar você para restaurar união de famílias. Deus quer usar você para restaurar casamentos, amizades cortadas pelo ódio, pela falta de perdão. Deus quer usar você para restaurar vidas. Entendeu? Coloque-se na posição. Coloque-se na posição. Quando Jesus disse assim: eu vim para dar-vos vida, e vida com abundância. Essa vida que ele veio dar para nós, é para que nós também demos aos outros. Não é só para mim,
não é só para você, é para recebermos e darmos aos outros. Para isso Jesus veio. Ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Nós viemos com a mesma missão agora, restaurar vidas, levantar o caído. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer a diferença mesmo na terra. E o que é mesmo que nós precisamos aí? O que é que você está precisando mesmo? O que é mesmo que você precisava? Então, você não precisa mais, porque Deus já supriu. Deus já fez. Deus já fez. Pense bem, quando você sair hoje pelas portas deste recinto, como é que você vai viver os teus dias a partir de agora? Como é que você vai agir? Se você ainda vai se deixar levar pelo emocional e vai ficar com raiva e vai perder o controle e vai xingar e vai bater, ou se você agora vai buscar a mansidão do Espírito, a paz do Senhor no seu coração, para viver com retidão sobre a terra e abençoar as vidas que vão estar ao seu redor. Primeira coisa, ame a sua família, ame os seus pais, honre eles, honre a sua esposa, ame ela, ame o seu esposo, honre ele, honre o seu irmão, a sua igreja, o seu pastor, os seus líderes, honre seus patrões, seus encarregados, honre, porque Deus vai suprir a vida de vocês com bênçãos que estão retidas nos céus. Esteja nessa posição e você vai falar: meu Deus, como o Senhor tinha bênçãos para me dar, antes eu tivesse tomado a posição mais rápido, antes eu tivesse feito o que é certo mais rápido. Pois é, ainda há tempo para você fazer o que é certo. Faça o que é certo. Esse é o jejum que Deus quer de nós. Quando você então jejuar e ficar horas sem comer, sem beber, esse jejum então vai valer a pena, porque não é só para você, é para Deus e para aqueles que estão ao seu redor. Amém, igreja? Amém? Este é o santo jejum que Deus espera. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero que você saia daqui hoje renovado por Deus, né? A Bíblia diz que o nosso Senhor, Ele corrige quem Ele ama. Por quê? Porque Ele ama. Ele não vai deixar você cair no buraco. Ele não vai deixar você perder a salvação e ir para o inferno. Ele não vai deixar. Se você está indo para o inferno, Ele vai batendo em você, Ele vai amassar você, Ele vai esmiuçar você, porque Ele é o oleiro que quebra o vaso e faz de novo. Você vai ser amassado ali no barro, vai ser amassado e Ele vai fazer de novo. Por quê? Porque Ele não vai deixar você perder a salvação, Ele não vai deixar você ir para o inferno. E enquanto você não entender isso, você vai ter que apanhar. Então é hora da gente acordar e falar: chega de apanhar, agora eu vou andar na verdade de Deus e praticar. Tá bom? Em nome de Jesus. Agora, queridos, nós estamos caminhando